Eu quero colocar um outro tema aqui para o nosso debate. Os candidatos à presidência da Argentina, Javier Milei e Sérgio Massa, bateram boca sobre a relação com o Brasil no último debate, antes das eleições presidenciais marcadas agora para o próximo domingo. Essa discussão foi motivada por uma fala de Massa, que é o atual ministro da Economia, que acusou Milei de querer romper o diálogo com os dois principais parceiros comerciais argentinos, Brasil e China. Vamos ver o que Milei respondeu. Frente a essas mentiras que foram ditas, que eu afirmei que nós não deveríamos negociar com a China ou com o Brasil, isso é falso. Na verdade, isso é uma questão do setor privado. O Estado não tem por que se meter nessa questão, porque sempre que o Estado se envolve, ele acaba gerando corrupção. E isso é pago com o bem-estar do povo argentino. Onde você acompanhar o 3 em 1, que nós temos o verdadeiro fact-check aqui. O nosso argentino. É verdadeiro ou não? Hein, Gustavo Segré? Eu assisti o debate inteiro, um tédio. Nossa Senhora. Um tédio. Mas o que o Massa falou é verdade. Não foi o Milei que falou a verdade, foi o Massa. Mal que me pese. Por quê? Fui consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento para assuntos de convergência regulatória. E as regulações são feitas pelo Estado, não são feitas pelos privados. Os privados comerciam produtos, serviços. Um vende, outro compra em função da produtividade, do preço, da logística. Mas quem determina as metodologias desse comércio é o Estado. Tem que estar o Estado. Não existe nenhuma possibilidade que o Estado não participe. E quando o Milei foi contrariado aí pelo Massa, ele meio que desvirtuou, falou, não foi exatamente isso, o Estado não tem que participar. E o Massa, que é bicho do mato, falou, não, como assim? E as convergências regulatórias, e as questões tributárias, e as legislações e homologações. E aí é o Estado que participa. Então, eu enxergo que a tentativa de Milei estabelecia que ele não precisa ter um contato estreito, como de fato não teve Bolsonaro com o Fernandes. Sim. Então, normal, o Fernandes com Bolsonaro. Ele até citou isso em determinado momento, né? E até aí tudo bem, mas você não pode não ter um relacionamento diplomático, tem que ter, e muito mais quando o Massa cutucou certo. Pô, China, primeiro parceiro. Você vai negociar somente com os Estados Unidos? Porque o Brasil é o terceiro parceiro. 2 milhões de pessoas dependem do emprego de comércio com China e com o Brasil. E ele foi muito incisivo. E o Milei me pareceu perdido. Dava a sensação de que não era o Milei que a gente acompanha, enérgico, de fortes declarações. Era meio como que estava pedindo licença. Você sabe que sempre presto atenção nos gestos. O Massa olhava na Câmara, o Milei olhava para o Massa, ele não olhava na Câmara. Esse debate não foi feito para aquele que já definiu quem vota, se um ou outro. Mas o indeciso ontem, com certeza, ficou duvidoso em relação a votar o Milei. O Massa, mesmo mentindo, omitindo, jogando baixo, ele falou que o Milei queria detonar o Banco Central porque ele foi reprovado quando ele é estagiário no psicotécnico. Isso foi um golpe baixo, até porque tinha dúvida de saber como que ele tinha essa informação. Então era uma informação muito sigilosa, mas me parece que o Milei perdeu a oportunidade de perguntar somente uma questão. Massa, você está propondo coisas que eu não entro no mérito se são boas ou são ruins. Parto da premissa que sejam boas. Por que você não implementou agora que você é governo? Sim. Essa era a pergunta que o Milei teria que ter feito e não fez. É o ministro da Economia que está justamente vivenciando ou levando e participando de uma inflação estratosférica lá na Argentina. Aí Massa também tentou se desvincular de uma questão que foi feita pelo Milei sobre a participação dele no kirchnerismo. Vamos dar uma olhada. Isso não é entre Maurício Macri e Cristina Kirchner, Javier. Isso é entre eu e você. É simples assim. No dia 10 de dezembro, um de nós terá a responsabilidade de governar pelos próximos 4 anos. E precisamos mostrar se estamos preparados, se temos caráter, se temos a responsabilidade ou não. Não é Macri ou Cristina, é você ou eu. Eles já tiveram a chance deles. Agora é você ou eu. E os argentinos vão decidir isso. Bom, tem uma questão que eu percebi também, né, que o Sérgio Massa, ele fazia perguntas muito diretas e rápidas, e isso não dava ali ao Milei uma estratégia de resposta, ele ficava meio perdido em relação a isso, o que ele chamou inclusive de política do medo, de cultura do medo, de se pregar esse medo na população que estava acompanhando ali aquele discurso. Fábio Piperno, como é que você vê essa
essa batalha que ambos tiveram poucos dias antes das eleições e principalmente essa tentativa também de Massa de se descolar do kirchnerismo, mesmo participando ali de um governo? Primeira coisa que parece que os assessores que o Massa contratou aqui no Brasil estão fazendo um bom trabalho. Isso foi citado também pela assessoria do Milei. E isso está ficando bem evidente. É verdade que o Sérgio Massa, ele nunca foi, por exemplo, uma figura tão íntima de Cristina Kirchner. Já tiveram muitos atritos. Mas é fato também que eles fazem parte do mesmo governo. Então, é óbvio que ele é, nesse sentido, um político vulnerável, exposto. Inflação de 140%. Então, eu acho que o Massa, ele está fazendo o papel dele, tentando defender alguma coisa, ou pelo menos apontar algum tipo de solução que ele não implementou ainda, como o Segredo lembrou. Agora, a falha está do outro lado, que não consegue faturar com isso. Quer dizer, a coisa, veja, em tese, a coisa mais fácil do mundo é você ganhar uma eleição de um candidato que conduz tão mal a economia. E a direita argentina não está conseguindo fazer isso. Eu aprendi uma vez numa aula de relações internacionais, que a Argentina é o único grande país no qual o Brasil é de fato importante. Agora, até por isso, o Milei não deveria... Mas você para pensar, realmente é verdade. Volta, Elaine, volta! Não, muito genial essa frase. Não, a frase não é minha. Vamos até 52. Mas o fato é que o Milei... ele está perdendo a oportunidade de deixar um pouco o Lula e o Brasil de lado, até porque ele vai precisar depois, caso vença, né, de algum tipo de relação um pouco mais cordial. Fala, Segredo. Eu vi charminho, mas ele está certo. Eu vi charminho. Milei está falando demais de Lula, hein, Segredo? Não tem nada a ver. Deixa o Lula aqui no Brasil, não tem nada a ver com isso. Mas olha a falta de preparo e a boa preparação que tinha Massa. O Massa perguntou, sim ou não, você vai taxar a universidade pública? Você sabe que tem ditos do Massa propondo taxação da universidade pública e o Milei ficou quieto. Ele não aproveitou isso. Então faltou muito o preparo do Milei e o Massa mostrou que o cara é um camaleão da política, vira casaca sempre que precisar e o objetivo dele de muitos anos era chegar na presidência. E garanto, está perto. Dávila. Não, isso mostra só uma coisa que a crítica que eu faço ao populista. O populista é sempre bom em palanque, na rua, fala, contamina, ganha as pessoas. Agora, no segundo turno, que tem que mostrar que tem alguma pinta de estadista, de moderação, que sabe pensar nos interesses nacionais, começa a se perdendo e acha aqueles papelzinhos e nem a frase de efeito da rua. Esse é o grande problema do populismo na reta final. E o que Milei tem que fazer no segundo turno é mostrar que ele não é apenas o fanfarrão, mas que ele é uma pessoa que tem capacidade de governar o Estado argentino. E você acha que ele tem capacidade, Gani? Eu acho que tem. Ele defende políticas liberais. O que não dá é para continuar nessa fórmula da Argentina que levou o país ao desastre. A fórmula do gasto desenfreado, da inflação que não é controlada, do controle de preços no porrete estatal. Agora, o Milei, ele não está sabendo aproveitar essa oportunidade, como bem colocou o Piperno, né? Tem aquela famosa frase da eleição do Bill Clinton com George Bush pai, que ele diz, a economia é estúpido, né? O estrategista de campanha do Clinton. Quer dizer, a economia dita muito quem vai ganhar a eleição. E ele não está conseguindo aproveitar, dado que o país está com uma inflação de 140% ao ano. Só isso já era suficiente para derrotar o Sérgio Massa. Segredo, eu tenho mais um minutinho e eu quero justamente encerrar esse minuto contigo. Você acha que Milei tem capacidade de governar o país? Eu não sei. Porque ele vai ter que fazer alianças com quem ele criticou e brigou o tempo todo. E isso na política muitas vezes tem um custo muito elevado. Ontem, por exemplo, a pauta do Milei era que não participasse a participação da Patrícia Bullrich e o Macri. Então você mostra que, cara, você sozinho não vai chegar. Um dado final para mostrar por que a Argentina está. 122 anos. Desde 1900 até 2022, a Argentina teve somente 10 anos de superávit fiscal. Pronto. Não precisa trazer mais nada.